Olá pessoal, dando continuidade ao assunto doenças do metabolismo ósseo, agora eu vou trazer o assunto de osteogênese imperfeita. A osteogênese imperfeita é uma doença difícil até de comentar, porque ela tem uma amplitude muito grande com relação à gravidade dos sintomas e às causas. A osteogênese imperfeita é um grupo heterogêneo de doenças de causa genética, que inclui, então, como eu comentei, um grande espectro de graus de severidade. A característica comum da osteogênese imperfeita é a osteopenia hereditária, com defeito primário na matriz proteica do osso e outros tecidos. A síndrome clínica, o paciente apresenta osteoporose e facilidade de fraturas. Ela foi descrita inicialmente pelo australiano David Silence, que é um dos maiores estudiosos da patologia, e ele apresentou 4 tipos de classificação de osteogênese imperfeita. Atualmente a classificação dele ainda é considerada atual, sendo que apenas foi acrescentado mais um tipo de osteogênese imperfeita nessa classificação. Então, é uma doença hereditária que afeta o tecido conjuntivo, na qual há anormalidades quantitativas e qualitativas no colágeno tipo 1, que é a proteína mais abundante no osso e que resulta em fraturas associadas a mínimo trauma. Essa doença ela pode variar de sintomas como poucas fraturas na infância, ou até 50 ou 100 fraturas até a idade adulta, resultando em deformidade severa dos ossos longos e tórax ou causa de morte no recém-nascido. Aqui eu trouxe a imagem dos ossos de vidro, porque a osteogênese imperfeita também é conhecida como síndrome dos ossos de vidro. Como viver com ossos de cristal. A principal causa, etiologia da osteogênese imperfeita é caracterizada por herança autossômica dominante, embora também há casos de herança recessiva, causada pela mutação nos genes responsáveis pela produção de colágeno 1A1 e colágeno 1A2, presente nos cromossomos 7 e 17. No entanto, os estudos mais recentes mostram que a osteogênese imperfeita também pode estar associada à mutação em outros 19 genes envolvidos na biossíntese do colágeno e na produção, na função de osteoblastos, e também pode estar associada com heranças dominantes, recessivas ou ligadas ao X. As anomalias na formação do colágeno não só prejudicam a integridade do osso, mas também o seu remodelamento e a formação óssea. Acredita-se que o principal defeito na osteogênese imperfeita é uma falha na ossificação do endósteo e do periósteo, ocasionando um desequilíbrio entre a deposição e a reabsorção óssea. Então, nessa figura, nós temos uma representabilidade da variedade da constituição física dos diferentes tipos de osteogênese imperfeita. Então, nesta figura nós temos o tipo 1, o tipo 4 e o tipo 3, sendo que o tipo 1 é uma forma leve, caracterizada por poucos sintomas, deformidades ósseas discretas. A tipo 2 é a forma mais grave, ela é a forma neonatal e ela é fatal. O tipo 3 também é grave, os pacientes apresentam múltiplas fraturas, deformidades ósseas significativas e baixa estatura. O tipo 4 é uma forma moderada, com uma ampla variabilidade clínica. E o tipo 5 também é uma forma moderada da doença, com algumas características clínicas e radiológicas distintas. Então, com relação à incidência,
Estima-se que a osteogênese imperfeita ocorra em média em 1 a cada 20 mil nascidos vivos. Estima-se que no Brasil existam pelo menos 12 mil portadores. Não há citações na literatura a respeito do predomínio com relação ao sexo, e como é uma doença genética, uma mulher que engravida, uma mulher com osteogênese imperfeita, que engravida, pode experimentar uma gravidez sem problemas ou cheia de dificuldades. Genitores com um filho afetado por osteogênese imperfeita têm 50% de chance de ter um segundo filho atingido pela mesma doença para as formas dominantes ou 25% para as formas recessivas. Com relação à classificação, a osteogênese imperfeita pode ser classificada de acordo com as características clínicas, aspectos radiológicos e os genes responsáveis pela patologia. Então, como eu comentei anteriormente, são 5 tipos de osteogênese imperfeita. Alguns autores até colocam 10, mas eu utilizei essa classificação de 5 tipos. O tipo 1 é a forma mais leve, o tipo 2 é a forma neonatal, é a mais grave, o tipo 3 é grave, com várias fraturas e estatura baixa, o tipo 4 é moderado, e o tipo 5, eles apresentam uma forma moderada da doença com algumas características clínicas e radiológicas distintas. Então, eu apresento um quadro com as principais características relacionadas aos 5 tipos de osteogênese imperfeita. No tipo 1, então, a gente observa um aumento da fragilidade óssea, baixa massa óssea, uma esclera azulada, ou seja, a esclera do olho é azulada pelo um afinamento do colágeno, uma hipermobilidade articular, perda auditiva de início precoce e deformidade dos ossos longos da coluna vertebral. No tipo 2, que é extremamente grave, há uma letalidade perinatal. Muitas fraturas já ocorrem na fase intraútero. As alterações são detectadas entre a 18ª e 20ª semanas de gestação. Os ossos são achatados, curvados ou angulados, muito deformados. A do tipo 3 é a deformante progressiva. Há uma fragilidade óssea e fraturas múltiplas, deformidade progressiva do esqueleto, também uma esclera azulada ao nascimento, que pode diminuir com a idade, baixo percentil de altura e peso, cifoescoliose progressiva e ossos wormianos. O que são os ossos wormianos? É a ocorrência de ossos supranumerários no crânio, entre as suturas do crânio. Eles não são comuns, mas também não são raros. A osteogênese imperfeita tipo 4, ela tem como características as fraturas recorrentes, osteoporose e deformidade variável dos ossos e coluna vertebral e escleras normais. A do tipo 5, então, com ossificação intramembranosa, ela é classificada como tendo uma fragilidade óssea moderada a severa, calcificação progressiva das membranas interósseas dos antebraços e pernas, restrição de pronação e supinação, propensão a desenvolver calos ósseos hipertróficos e escleras normais. Com relação ao tratamento da osteogênese imperfeita, alguns autores sugerem reabilitação física intensiva, embora com todos os cuidados para evitar as fraturas, promover e manter o funcionamento ideal em todos os aspectos de vida, o fortalecimento muscular e condicionamento aeróbico, principalmente através da hidroterapia,
a prevenção, né, de fraturas e orientação aos pais e pessoas que convivem com o paciente de osteogênese imperfeita. A imobilização deve ser usada o mínimo de tempo possível, porque vão ocorrer fraturas, mas essa imobilização ela deve ser então minimizada a fim de evitar o aumento da osteopenia. O tratamento medicamentoso pode ser feito com bifosfonatos, e esse tipo de paciente é contraindicação absoluta para ajustes ou abordagens high velocity, coisas técnicas nesse sentido, porque vai ocorrer a fratura, não há uma qualidade óssea para se desenvolver técnicas manipulativas nesses pacientes. Era isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês.